Senhoras e senhores, boa noite. Quero primeiramente agradecer a presença de todos os presentes no plenário, os que estão acompanhando ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal. Nesta audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Capão Bonito, para discussões dos projetos de lei número 073/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA, para o período de 2022 a 2025, para o município de Capão Bonito, e dá outras providências. 074/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, a LDO, para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2022, que especifica. E 089/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Capão Bonito para o exercício de 2022, em R$ 176.294.106, orçamento geral. Para a formação da mesa, junto a esta presidência, convido a senhora Leila Maria Ferreira de Araújo Garbo, contadora desta casa, para compor a mesa. Gostaria também de convidar os vereadores José Carlos Ferreira, Neto Talarico e Neto, que também façam parte da mesa. O vereador Neto da farmácia se dirige à mesa, por favor. Formada a mesa, daremos início à audiência pública. Inicialmente, solicito a senhora Leila, já presente aqui no plenário, e o vereador Neto Talarico, que possa fazer a leitura dos projetos, números 073, 074 e 089. Projeto de Lei do Executivo 0073/2021. Autor: Prefeito Municipal Júlio Fernando Galvão Dias. Dispõe sobre o Plano Plurianual PPA para o período de 2022-2025 para o município de Capão Bonito e dá outras providências. Dr. Júlio Fernando Galvão Dias, prefeito do município de Capão Bonito, no uso de suas atribuições legais, encaminha para a Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é promulgada a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos que compõem esta lei. Parágrafo 1º. Os anexos 2 e 3 que compõem o Plano Plurianual serão estruturados em programa, justificativa, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta e valor. Artigo 2º. Para fins desta lei considera-se: primeiro, programa ou instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Justificativa, a identificação da realidade existente
de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades. 3. Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. 4. Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa. 5. Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa. 6. Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar. Parágrafo 3º. Os anexos 1 e 4, que serão encaminhados sem caráter normativo, contêm as informações complementares relativas à receita. Artigo 2º. Os valores que constarão nos referidos anexos serão orçados a preços de agosto de 2021 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do plano plurianual no mês de janeiro, por ato do chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada no INPC de janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior. Artigo 3º. Os programas a que se refere no artigo 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria número 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do plano plurianual, as propriedades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida no orçamento anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do plano. Artigo 4º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico. Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas, fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 8º. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei. Artigo 9º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. Artigo 10. O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta lei ou de suas alterações, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 12. Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Dr. João Pereira dos Santos Filho, 26 de agosto de 2021, Dr. Júlio Fernando Galvão Dias, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 74, 2021, de 26 de agosto de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2022, perdão. Dr. Júlio Fernando Galvão Dias, prefeito do município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é promulgada a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município de Capão Bonito, relativo ao exercício de 2022, as diretrizes gerais de que se trata este capítulo, atendendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e nos demais atos dos órgãos competentes do Governo Federal, do PPA 2022, 2025 e do disposto nesta lei, compreendendo: 1. As prioridades e as metas da administração pública municipal. 2. A estrutura e organização dos orçamentos. 3. As diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. 4. As disposições relativas à dívida pública municipal. 5. As disposições relativas às despesas do município, com pessoal e encargos sociais. 6. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município para o exercício correspondente. 7. As disposições finais. Parágrafo único. A elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 abrangerá os poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. A metodologia e a memória de cálculo das metas anuais são apresentadas nos anexos a seguir listados. Anexo A, receitas. Anexo B, despesas. Anexo C, resultado primário. Anexo D, resultado nominal. Anexo E, montante de dívida pública. Artigo 3º. Integram também esta lei o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, nos termos estabelecidos pelos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 1º. O anexo de metas fiscais apresenta as metas de receita, despesa, resultado nominal e primário e dívida pública, detalhado conforme segue. Anexo 1. Metas anuais. Anexo 2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Anexo 3. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Anexo 4. Evolução do patrimônio líquido. Anexo 5. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Anexo 6. Receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores. Anexo 7. Estimativa e compensação de renúncia de receita. Anexo 8. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo 9. Projeções atuariais do regime de previdência própria. Parágrafo 2º. O anexo de riscos fiscais apresenta os passivos contingenciais e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com a indicação das providências compensatórias a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso se concretizem em 2021.
Capítulo 2. Das propriedades e metas da administração pública municipal. Artigo 4º. As prioridades e objetivos da administração pública municipal para o exercício de 2022, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do município e as de funcionamento dos órgãos que integram o orçamento, são as especificadas no anexo de descrição dos programas governamentais, no anexo de valores por programas e no anexo de valores por ação, as quais terão precedência na alocação de recursos no projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa. Capítulo 3. Da estrutura, organização e diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Artigo 5º. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária de 2022, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere. Artigo 6º. A estrutura, que servirá de base para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022, deverá obedecer à forma constante no Plano Plurianual 2022-2025, atualizada nos termos da legislação municipal. Parágrafo único. É facultado, a critério da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, o desdobramento ou agrupamento das unidades e subunidades orçamentárias para racionalizar os controles orçamentário e financeiro, quando da elaboração da proposta orçamentária. Artigo 7º. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças encaminhará para os setores municipais as orientações e os parâmetros para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2022, visando a posterior consolidação das informações recebidas para a edição final do projeto da Lei Orçamentária de 2022. Parágrafo 1º. O detalhamento das despesas será feito por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento econômico, função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial. Parágrafo 2º. As despesas com publicidade deverão ser destacadas em atividade específica sob denominação que permita a sua clara identificação. Parágrafo 3º. As despesas com educação e saúde serão objeto de anexo específico na Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e conterão a base de cálculo para a respectiva aplicação mínima constitucional, com os demonstrativos das despesas, inclusive as vinculadas às outras fontes de recursos. Parágrafo 4º. A lei orçamentária poderá incluir novos projetos somente após adequadamente atendidos os projetos em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo 5º. Para prever os dispêndios com investimentos, os responsáveis pelos setores priorizarão as obras e os projetos já iniciados, tecnicamente recomendados para continuidade no próximo exercício. Parágrafo 6º. Para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, entendem-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse R$ 33.000 para as obras e serviços de engenharia e R$ 17.600 para aquisição de bens e prestação de serviços. Parágrafo 7º. Os setores deverão informar as estimativas das receitas vinculadas
para o exercício de 2022, oriundas da transferência fundo a fundo, convênios e outras modalidades, de transferências destinadas à aplicação relacionada aos programas e ações sob sua responsabilidade, com a devida memória e metodologia de cálculo, para compor a estimativa de receita municipal, que será disponibilizada na forma e no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 16 desta lei. Artigo 8º. A lei orçamentária para o exercício de 2022 não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa e obedecerá ao disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e será elaborada de forma compatível com o processo de planejamento permanente, com a descentralização administrativa e a participação comunitária, e conterá: 1. A reserva de contingência, que corresponderá a, no mínimo, 0,1% da receita corrente líquida. 2. O orçamento fiscal e o da Seguridade Social. Artigo 9º. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Artigo 10º. A lei orçamentária obedecerá aos princípios de: 1. Prioridade de investimentos nas áreas sociais. 2. Austeridade na gestão dos recursos públicos. 3. Modernização na ação governamental. 4. Equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Artigo 11. A discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento econômico, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, e atualizações. Artigo 12. A alocação de recurso na lei orçamentária anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação nos resultados. Artigo 13. As ações priorizadas na lei orçamentária de 2021-22, financiadas total ou parcialmente com recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras receitas vinculadas, só serão executadas se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido. Artigo 14. O Poder Executivo, para atender necessidades devidamente justificadas, mediante a abertura de créditos adicionais por decreto, poderá transpor, remanejar ou transferir recursos de um programa para outro, de um órgão para outro, de uma categoria econômica para outra, total ou parcialmente, até o limite de 10% da despesa fixada na lei orçamentária para o exercício. Artigo 15.
fica o Poder Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária do exercício de 2022 operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do Senado Federal, pertinente e em obediência ao disposto na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 16. O projeto de lei orçamentária relativo ao exercício de 2022 deverá assegurar os princípios de justiça social, inclusive tributária, de controle social, de transparência e de capacidade contributiva na elaboração e execução do orçamento. Artigo 17. Foi assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e discussão das peças de planejamento, PPA 2022-2025, LDO 2022 e LOA 2022, através de audiência pública disponibilizada no site institucional do município no período de 13 de julho a 31 de julho do corrente exercício, que ficou disponível para o recebimento de sugestões para a elaboração das referidas peças de planejamento, e mais uma, no mínimo, promovida pelo Poder Legislativo durante a fase de tramitação e discussão do projeto de lei na Câmara Municipal. Artigo 18. Na elaboração do projeto de lei orçamentária, bem como durante a sua execução, a administração municipal evidenciará o equilíbrio das contas públicas, considerando sempre tanto a real situação financeira quanto o cumprimento das vinculações constitucionais e legais, a necessidade de prestação adequada de serviços públicos e as metas fixadas para o exercício de 2022. Artigo 19. Fica o Poder Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade das esferas de governo federal e estadual, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, base constitucional ou legal, e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres. Parágrafo único. A cessão de funcionários para outras esferas de governo independe do cumprimento das exigências do caput desde que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar atividades em que o município tenha responsabilidade solidária com outros entes da federação, em especial nas áreas da educação, saúde e assistência social. Artigo 20. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos às entidades privadas sem fins lucrativos ou do terceiro setor, de caráter social, filantrópico ou beneficente, desde que comprovada a sua regularidade cadastral junto aos órgãos competentes dos 3 níveis de governo e consignado no termo de convênio ou outro instrumento às metas e indicadores de atendimento existente e futuro, a partir das quais serão elaborados os respectivos projetos. Parágrafo 1º. A destinação de recursos estabelecida no caput será consignada em legislação específica, desde que atendidos nos seguintes requisitos simultaneamente. 1. Não constituam patrimônio de indivíduo. 2. Estejam com a prestação de contas anual e com outras obrigações acessórias regularizadas. Parágrafo 2º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberão os recursos. Artigo 21.
Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, o Poder Executivo estabelecerá, por meio do decreto, 1. A programação financeira e o cronograma mensal e de desembolso do Poder Executivo, de modo a compatibilizar a realização de despesas de cada secretaria ao efetivo ingresso das receitas municipais. 2. As metas bimestrais para a realização das receitas estimadas. Parágrafo 1º. O repasse de recursos financeiros do Poder Executivo para o Poder Legislativo fará parte de programação financeira e do cronograma mensal de desembolso de que trata o inciso 1 deste artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Parágrafo 2º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas em comparação às metas estabelecidas nos termos do inciso 2 deste artigo, capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no anexo de metas fiscais, fica aos poderes executivo e legislativo autorizados a promover o contingenciamento orçamentário, a revisão de despesa a serem realizadas e a limitação de reservas orçamentárias, de empenhos e de movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados almejados, respeitada a autonomia constitucional e de competência entre os poderes, por meio dos atos próprios a serem editados nos 30 dias subsequentes ao encerramento do bimestre em que a receita arrecadada for menor que a estimada. Parágrafo 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto no parágrafo 2º deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. Parágrafo 4º. Na limitação de reservas de empenhos e de movimentação financeira de que trata o parágrafo 2º deste artigo, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados. Parágrafo 5º. As despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais, não serão objeto de limitação de reservas, de empenhos e de movimentação financeira de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 6º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 7º. Na ocorrência de calamidade pública, será dispensada a obtenção dos resultados fiscais programados, inclusive as limitações estabelecidas no parágrafo 2º deste artigo, enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 8º. A limitação de reservas, de empenhos e de movimentação financeira poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação da receita objeto do parágrafo 2º deste artigo se reverta nos bimestres seguintes, mediante atos próprios a serem editados pelos poderes executivo e legislativo, respeitada a autonomia constitucional entre os poderes da República. Artigo 22. Para atender ao disposto na linha E
e no inciso 1 do artigo 4º da Lei Complementar Federal número 101/2000, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos. Artigo 23. As transferências de que trata o caput do artigo 26 e seu parágrafo 2º da Lei Complementar Federal número 101/2000 deverão ser precedidas de autorização legislativa e apresentarão a formalização de instrumentos contendo as obrigações e deveres das partes, bem como outros aspectos de legislação específica relacionada à natureza da despesa que será financiada por essas transferências. Artigo 24. Fica autorizada a alteração da estrutura organizacional do município, reestruturação administrativa e de plano de carreira, a ser realizada através de projeto de lei específico a ser enviado ao Legislativo. Capítulo 4. Das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos. Artigo 25. Desde que respeitados os limites e vedações previstos na Lei Complementar Federal número 101/2000, as demais leis que regem a matéria, fica autorizado o aumento da despesa com o pessoal. Capítulo 5. Das disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária. Artigo 26. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e consequentes aumento das receitas próprias. Parágrafo 1º. A estimativa da receita levará em consideração o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda. Parágrafo 2º. A receita pública será estimada nos termos preconizados pelo artigo 12 e parágrafos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, considerando os seguintes fatores. A. Comportamento da arrecadação nos 3 exercícios financeiros anteriores. B. Comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2021. C. Índice de participação da distribuição do ICMS fixado para 2021 e, se estiver apurado, o provisório para 2022. D. Alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31 de dezembro de 2021. E. Projeção da taxa de crescimento econômico para o ano de 2022. F. Índices inflacionários correntes e os previstos até dezembro de 2021, com análise da conjuntura econômica e política fiscal do país. Artigo 27. As alterações propostas na legislação tributária, das quais resultarem acréscimos da receita, poderão ensejar a inclusão desses acréscimos de maneira destacada na previsão de receita, propiciando a fixação de despesas em igual montante, observada a vedação de que trata o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Federal número 4.320, de 64. Parágrafo único. As alterações propostas na legislação tributária de que trata o caput deste artigo poderão versar sobre 1. O ajuste da legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal e pelas condições econômicas do país.
2. Adequação da tributação em função das características próprias do município e em razão das alterações que vêm sendo processadas no contexto tributário da economia nacional. 3. A modernização e simplificação do sistema tributário do município. 4. A atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do município, objetivando a modernização do cadastro físico. 5. A revisão da legislação relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, inclusive das suas alíquotas, da base de cálculo, da forma de cálculo e das condições de pagamento. 6. A revisão e atualização da legislação relativa à contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. 7. A revisão de isenções, remissões e benefícios fiscais dos tributos municipais para manter o interesse público e a Justiça Federal. Justiça Fiscal. 8. Revisão das isenções dos tributos, remissão ou anistia e taxas do município para manter o interesse público e a justiça fiscal. 9. A correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente e a consolidação de toda a legislação tributária do município. 10. A criação do cadastro rural, objetivando o desenvolvimento rural do município. 11. Revisão da legislação relativa ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, bem como das taxas e preços públicos. 12. Revisão e atualização da legislação municipal para permitir redução dos custos administrativos decorrentes dos processos de lançamento, arrecadação, controle e cobrança dos tributos e outras receitas municipais, visando facilitar o cumprimento das obrigações tributárias e acessórias pelos contribuintes, a redução da inadimplência e o fortalecimento do financiamento das políticas públicas municipais. Artigo 28. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorrerá a renúncia de receita, só será promovida se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e depois de cumpridas as condições previstas nos incisos 1 e 2 do citado artigo. Capítulo 6 das emendas parlamentares individuais. Artigo 29. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa e observados os limites constitucionais das programações decorrentes de emendas individuais. Parágrafo 1º. Considera-se equitativa a execução das programações que observe critérios objetivos e imparciais, independentemente da autoria. Artigo 2º. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que se trata o caput compreende cumulativamente o empenho e o pagamento observado o disposto do parágrafo 17 do artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica, hipótese em que o Poder Executivo publicará relatório até 30 dias após o encerramento do exercício financeiro de 2021. Artigo 30. As emendas individuais somente poderão alocar recursos para programação de natureza discricionária. Artigo 31. Em atendimento
no parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição Federal, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas individuais de execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos contados a partir da publicação da Lei Orçamentária 2021. 1. Até 15 dias para indicação de beneficiários específicos e da ordem de prioridade pelos autores de emendas, para fins de avaliação dos impedimentos e da aplicação dos limites de execução. 2. Até 125 dias para cadastramento e envio das propostas pelos proponentes, análise e ajustes das propostas e registro e divulgação de impedimento de ordem técnica, bem como sua publicidade em sítio eletrônico do município. 3. Até 135 dias para que os autores das emendas solicitem remanejamento para outras emendas de sua autoria, com a indicação de beneficiários. E 4. Até 180 dias para a viabilização das programações remanejadas nos termos do inciso 3 deste artigo. Parágrafo 1º. Cabe ao Poder Executivo promover por decreto, no prazo de até 30 dias, os remanejamentos solicitados nos termos do inciso 3 deste artigo. Parágrafo 2º. Em havendo necessidade de limitação de empenho e pagamento, em observância no parágrafo 17 do artigo 166 da Constituição Federal, os valores incidirão na ordem de prioridade definida pelos autores das emendas. Parágrafo 3º. Inexistindo impedimento de ordem técnica ou tão logo seja superado, deverão os órgãos e unidades adotar os meios e medidas necessários à execução das programações, observados os limites de programação orçamentária e financeira do exercício de 2021. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, a emissão da nota de empenho não deve superar o prazo de até 30 dias, a contar da data prevista do inciso 2 do caput. Parágrafo 5º. No prazo de que trata o inciso 2 do caput, serão reservados no mínimo 10 dias para que os beneficiários indicados possam enviar as propostas. Parágrafo 6º. Na abertura de créditos adicionais, não poderá haver redução do montante de recursos orçamentários destinados na lei orçamentária por autor a ações e servidores públicos da saúde. Capítulo 7 das disposições finais. Artigo 32. Se a publicação da lei orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo chefe do Poder Executivo ocorrer depois do encerrado exercício de 2021, fica os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizarem despesas fixadas na proposta original do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, observado o limite de 1/12 do total da despesa fixada pelo exercício de 2022. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese prevista do caput desse artigo, as providências e prazos de que trata o artigo 23 serão efetivadas após a publicação na Lei Orçamentária de 2021. Parágrafo 2º. Ocorrendo a hipótese prevista no caput desse artigo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, para promover ajustes orçamentários em obediência aos dispositivos anteriormente fixados na presente lei, sem onerar o limite estabelecido no artigo 15 desta lei. Artigo 30. As emendas ao projeto de lei orçamentária durante a tramitação no Poder Legislativo deverão ser compatíveis com o plano plurianual vigente e conter os recursos necessários para a cobertura, excluídos os que venham a incidir
em anulação de despesas referentes à dotação para pessoal e encargo social, a amortização e encargos da dívida aos precatórios judiciais de qualquer natureza e as despesas que constituam em obrigações constitucionais, legais ou de convênios e outros ajustes. Artigo 31. Com fundamento no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2022 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos adicionais suplementares e estabelecerá as condições e o limite percentual a ser observado, para tanto, conforme autorizado abaixo. 1. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, autorizado, por ato próprio de autoridade competente, a reprogramar recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, até o limite de 10% da despesa fixada para o exercício e obedecida a distribuição por grupos de despesa. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o valor do superávit financeiro verificado no exercício 2021, se houver, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso 1 deste artigo. 3. Remanejar ou transferir recursos do grupo de despesa 3.1, pessoal e encargos sociais, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso 1 deste artigo. 4. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. 5. Realizar o desmembramento por decreto das dotações do orçamento de 2021, enquanto as fontes de recursos e ou elementos de despesa forem necessários, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando necessário, condicionado à prévia existência de dotação na mesma categoria de programação que tenha sido autorizada pelo Poder Legislativo. 6. Abrir créditos adicionais suplementares, se necessários, nas dotações do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, até o limite dos repasses recebidos, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso 1 deste artigo. 7. Utilizar a reserva de contingência para suplementar quaisquer dotações até o limite do seu saldo, não sendo considerado para o limite estabelecido no artigo 1, no inciso 1 deste artigo. 8. Abrir créditos adicionais suplementares, se necessário, nas dotações destinadas ao serviço da dívida pública e ao pagamento de sentenças judiciais de quaisquer natureza até o limite necessário ao cumprimento das obrigações, não sendo considerado o limite estabelecido no inciso 1 deste artigo. Artigo 32. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal. Artigo 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, Dr. João Pereira dos Santos Filho, 26 de agosto de 2021, Dr. Júlio Fernando Galvão Dias, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 089/2021, de 24 de setembro de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Capão Bonito para o exercício de 2022 e dá outras providências. Dr. Júlio Fernando Galvão Dias, prefeito do município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é promulgada a seguinte lei. Do orçamento do município, artigo 1º, o Orçamento Geral do município de Capão Bonito para o exercício de 2022 estima a receita e fixa a despesa de R$ 176.294.106. Dos orçamentos dos poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. O orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2022 estima a receita em R$ 176.294.106 e fixa a despesa para o Poder Legislativo em R$ 4.200.000 e 172 milhões, 94.106 reais para o Poder Executivo. Parágrafo 1º. A receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte desdobramento. Especificação, receitas correntes, valor total R$ 179.670.000. Receitas de capital, R$ 13.794.106. Parágrafo 2º. A despesa dos poderes executivo e legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação institucional, funcional, programática e natureza econômica, distribuídas na seguinte maneira. Classificação institucional. Total, R$ 176.294.106. Classificação por função. Total, R$ 176.294.106. Classificação segundo a natureza. Despesas correntes, R$ 144.135.000. Despesas de capital, R$ 29.704.106. Total, R$ 176.294.106. Artigo 3º. Com fundamento no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2022 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos adicionais suplementares e estabelecerá as condições e o limite percentual a ser observado para tanto, conforme a autorização abaixo. 1. Fica ao Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária,
autorizada por ato próprio de autoridade competente a reprogramar recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, até o limite de 10% da despesa fixada para o exercício e obedecida a distribuição por grupo de despesa. 2. Abrir créditos adicionais suplementares, até o valor do superávit financeiro verificado no exercício de 2021, se houver, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso 1 deste artigo. 3. Remanejar ou transferir recursos dentro do grupo de despesa 3.1 recurso pessoal e encargos sociais, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso 1 deste artigo. 4. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. 5. Realizar o desmembramento por decreto das dotações do orçamento de 2022, em quantas fontes de recursos e ou elementos de despesa forem necessários, segundo proposta do projeto AUDESP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando necessário, condicionado à prévia existência de dotação na mesma categoria de programação que tenha sido autorizada pelo Poder Legislativo. 6. Abrir créditos adicionais suplementares, se necessários, nas dotações do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, até o limite dos repasses recebidos, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso 1 deste artigo. 7. Utilizar a reserva de contingência para suplementar quaisquer dotações até o limite do seu saldo, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso 1 deste artigo. 8. Abrir créditos adicionais suplementares, se necessário, nas dotações destinadas ao serviço de dívida pública e ao pagamento de sentenças judiciais de quaisquer naturezas, até o limite necessário ao cumprimento das obrigações, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso 1 deste artigo. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal. Artigo 5º. Será reservado na proposta orçamentária do Poder Executivo o limite de 1,2% da receita corrente líquida para atender às emendas individuais dos vereadores decorrentes do orçamento impositivo. Parágrafo 1º. Metade do percentual definido no caput será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais e especiais para atender o cumprimento do caput do artigo 5º. Parágrafo 3º. Os valores equivalentes a 1,2% da receita corrente líquida serão evidenciados no orçamento a título de reserva de contingência. Artigo 6º. A presente lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. Paço Municipal, Dr. João Pereira dos Santos, 24 de setembro de 2021, Dr. Júlio Fernando Galvão Dias, Prefeito Municipal. Como presidente dessa casa, farei uso da palavra. Primeiramente, queria agradecer ao público presente aqui.
Não veio tantas pessoas nessa audiência, mas é importante as pessoas que estão presentes, Edna, o Anderson, Verônica. É importante a apresentação de vocês para estar ouvindo um pouquinho. Como todos sabem, essa audiência pública já foi feita pela Prefeitura online e está aqui alguns números para poder passar para vocês. O gabinete, durante os 4 anos, vai ser 115 milhões 172 mil. O Fundo Social de Solidariedade, 293 milhões. Fundo Municipal de Assistência Social, 28 milhões 885 mil. Obras e Meio Ambiente e Estradas Rurais, 92 milhões 822 mil 856 reais. Educação, gestão, educação básica, 25% para melhoria, 240 milhões 747 mil. Educação, preparação do cardápio e merenda escolar, 23 milhões 162 mil. Educação, viabilizar o transporte e passes escolares e do ensino médio, serão 2 milhões 420 mil. Educação para o transporte e passes escolares ensino profissional, 880 mil. Educação, viabilizar o acesso dos estudantes com curso superior, 2 milhões 187 mil. Divisão de Cultura, Esporte e Turismo, 4 milhões 415 mil. Tudo isso é durante os 4 anos. Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, 21 milhões 842 mil 750 reais. Fundo Municipal de Saúde, 175 milhões 537 mil. A Câmara terá um orçamento durante os 4 anos de 17 milhões 630 mil. Para o ano que vem, 4 milhões e 200. Essas eram umas informações que eu queria passar para os presentes. E deixar aberto também as pessoas presentes, se quiser dar alguma informação, proposta para inclusão nos programas da LDO 2021, para a gente tentar apresentar as propostas antes da gente votar a LDO de 2022. Então fica aberto o microfone para quem quiser fazer uso da palavra e apresentar sugestões. Teria algum cidadão que gostaria de estar apresentando alguma proposta, usar o microfone? Estou à disposição. Certo. Primeiramente, uma boa noite, senhores vereadores. Eu vim aqui, como cidadão, questionar algumas coisas e, de repente, vocês podem me ajudar. Não sei se é permitido fazer pergunta ou se é só sugestão que pode ser dada, enfim. Anderson, gostaria de... Hoje é só sugestão, porque o executivo, que teria que estar presente, alguém do executivo, para poder responder essas perguntas, ele não se encontra aqui hoje. Esse daí teve a audiência pública da prefeitura, online, onde foi feito a audiência, foi ouvida a população, e dentro de tudo que eles ofereceram e colocaram na pauta, eles fizeram a lei de orçamento. A gente vai estudar agora, ver o que a gente pode revisar, o que a gente pode mudar disso daqui. Tanto você como nós, vereadores, vamos poder dar uma lida melhor, entender aonde que a gente acha uma falha nisso daqui que a gente pode estar corrigindo. Mas hoje é mais sugestão para a gente poder, porque não tem nenhum da prefeitura para poder responder esses questionamentos disso de Vossa Senhoria aí. Então, dentro do que o presidente está me passando, primeiramente, a minha primeira sugestão seria uma divulgação melhor de tudo o que acontece com relação ao plano plurianual, a LDO e a LOA, para que a população seja atingida em massa. Não só no site da prefeitura, mas que da mesma maneira que planos de assistenciais são divulgados nos canais oficiais, seja divulgado da mesma maneira para que a população saiba e compareça. Porque para mim é realmente frustrante vir aqui como cidadão e ter mais 1, 2, e talvez a maior parte da população não tenha ciência da importância que são essas leis. Então a minha primeira dica seria essa, uma divulgação maior para o comparecimento da população em geral. Concordo, inclusive a Leila já está anotando essa sua sugestão. Eu acho que realmente houve uma falha na comunicação, mas mesmo a audiência pública da prefeitura não teve uma participação assim efetiva da população,
Eu acho que muitas pessoas ficam desinteressadas mesmo com a política local. É só na hora do voto. Então é incrível como a população às vezes não está presente quando acontece esse tipo de audiência. Mas pode continuar, Anderson. Valeu. Só para corroborar o que eu estou tentando explicar, no artigo 17, que foi lido pelo vereador Neto, diz aqui que a audiência pública disponibilizada no site institucional do município no período do 17/7 a 31/7. Então, é em um lugar específico que a divulgação foi feita, sem nenhum tipo de propagação para a população em geral, e, de repente, a falta de interesse existe também, como o presidente está falando, mas existe também a falta de transmissão da informação. Só para uma informação também, Anderson, em outros anos já usamos até carro de som. E não compareceu ninguém. Infelizmente, muitas pessoas realmente não gostam de estar participando da audiência pública. Inclusive, eu vi a postagem do senhor hoje na rede social. Achei bem bacana, bem interessante. E tanto que você postou, tanto no Story, em vários grupos, e não veio ninguém. Então é complicado, não é questão da divulgação, é questão da pessoa não querer vir mesmo participar. Mas existe a possibilidade de fazer uma divulgação melhor. Com certeza, e vamos fazer. Nos próximos anos, vamos fazer. Inclusive, como eu te falei, já usaram o carro de som e não compareceram. Então a gente estava falando com a Leila aqui, nos próximos eventos a gente vai divulgar de uma maneira mais clara. Valeu. Mas de um jeito ou de outro melhorou, porque tem 3. Do ninguém já viraram 3 já. Né? Eu queria pedir licença para analisarem mais algumas coisas. A primeiro momento seria essa a grande sugestão. Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer com relação aos 2 projetos de lei que estão em minha mão, eles se repetem no final. Quer dizer, isso é legal? Quer dizer, ter a mesma lei em 2 projetos, repetindo os parágrafos literalmente? Aqui, a partir do... Fica o Poder Executivo aqui no projeto de lei de 24 de setembro, repete literalmente os parágrafos do projeto de lei do dia 26 de agosto. Isso é legal? Isso pode acontecer na Casa de Leis? Isso aí passou pelo jurídico da Câmara, Anderson, então é legal. Agora nós vamos ver o que vai acontecer. Eu vou chamar o jurídico para conversar, para ver o que pode ser feito, se existe se foi um erro ou não, se passou despercebido, entendeu? Repete o parágrafo literalmente dos 2 projetos. Né? Então, fica aí a minha dica. E veio da prefeitura isso aí, não veio da Câmara Municipal. Mas nós vamos dar uma analisada, foi bom você tocar nesse assunto. Eu estou com a contadora Leila aqui para ela poder estar anotando para o nosso advogado jurídico verificar isso também. Joia. Entendi. Sim, é só... Passou nas comissões ainda também, Anderson. Então, o meu questionamento é só da legalidade de ter os parágrafos repetidos. Entendeu? E só para encerrar, não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra, só com licença para fazer mais uma pergunta. Com relação, aqui eu vejo no projeto de lei do 8921, do dia 24 de agosto, uma discriminação básica com relação ao dinheiro que vai ser aplicado, né? Que está a Câmara Municipal, Legislativa, Administração, tudo. Com relação principalmente à cultura, que é uma área que eu tenho um grande interesse, eu vejo aqui que no ano que vem está sendo previsto apenas R$311 mil com relação a investimentos na parte cultural. Eu queria saber de que maneira a gente pode tomar conhecimento de onde vem essa verba e de que forma vai ser distribuída para a cultura da cidade de Capão Bonito. Com certeza vamos questionar o secretário de Cultura, tá, para ver de onde ele vai aplicar esse recurso e conversar também para ver de onde que vai conseguir aumentar esse recurso. Se podemos transpor de uma outra secretaria
para a cultura, para poder aumentar. Isso aí a gente vai poder discutir. Aí é possibilidade de discussão, sim. Ok. Obrigado pela atenção, bom trabalho para você. Boa noite. Edna, seja bem-vinda. Obrigado, Paulo. Propaganda aí para mim hoje seria uma audiência pública. É onde seria uma audiência pública? É onde pudesse dar sugestões diante dessa propositura de lei. Mas pelo que nós vimos aqui hoje, não foi isso que aconteceu. Foi lido a lei e nós podemos dar sugestões? Ainda pode, porque a gente pode revisar isso aí. Isso aí teve audiência pública, já teve audiência pública. Então, foi feito. Com relação a essa audiência pública, aqui também, que nem o Anderson, eu vi aqui. E olha, eu, sendo funcionária municipal, estando ativamente na internet, quase que 18 horas por dia, não vi isso aqui no site da prefeitura. Passou desapercebido. Para vocês verem que acredito que mais 99,9% da população de Capão Bonito também não viu. Então, aqui, esses valores que aqui estão, quem que decidiu esses valores? Que hora que a gente pode dar? Porque não é eu chegar aqui, vou dar uma sugestão e pronto, e daí acabou. Por exemplo, não tenho nada contra, mas pelo que você falou aí, Paulo, outra coisa, a audiência pública era de 2022 até 2025, é isso mesmo? Porque Sim. Aqui no que o Neto leu, foi se falado apenas ano 2022. Em nenhum momento está lá de 2022 a 2025. Só se aqui na projeto de lei, não, ó, exercício 2022, exercício 2022. Ou é para o exercício 2022. Mas é 2025, é o PPA. PPA, certo. Aí tem lá um dos valores, que agora acho que foi você que leu, 293 milhões para o Fundo Social, Solidariedade. E para arrumar as estradas rurais, quanto? Estradas rurais, só um minutinho, se não me engano é 92. 92 milhões 822 mil. Então, essas 4 disparidades... anos. Então, 4 anos, mas essas disparidades, como o mesmo Anderson falou, como por exemplo a cultura, entendeu? É muito pouco tempo e não vejo pessoas para estar discutindo. A população não discute. Ficou uma coisa fechada entre executivo e legislativo em que a população não participa. Quem sabe, só uma sugestão, o ano passado teve uma outra participação popular do plano diretor. Aí eu faço 2 questões. As maneiras com que foram feitas as pesquisas da população no plano diretor, cada bairro participou e depois teve reuniões, etc. Segundo, como que nós fazemos um plano plurianual de desenvolvimento de gastos, sendo que nem o plano diretor, que já era para estar valendo para esse ano, não foi aprovado até agora? Primeiro ponto. Outra coisa, o Neto leu, é que eu não tenho isso aqui em mãos, mas no começo falou muito em regime de previdência própria. Em que momento que o município de Capão tem regime de previdência própria? Até onde eu sei, todos os funcionários da prefeitura são seletistas. Aonde que entra o regime de previdência própria? Como vocês mesmos falaram, é o pessoal da prefeitura que tem que explicar. Mas eu estou passando isso, eu não estou entendendo aonde que entra o regime de previdência própria. Aí eu anotei também esse artigo 17, a participação do povo, entendeu? E
Criação de cadastro rural. Nós já falamos, quando foi para o Conselho da Saúde, a informatização dos postos de saúde. Agora, até agora, o único posto que eu sei que tem essa informatização é Alvorada. Os outros eu não sei como é que tem. Eu já participei do Conselho de Saúde há quase 10 anos atrás, que já se falava nisso, e até hoje nós estamos parados. Agora vai se fazer um cadastro rural para quê? Lógico que deve ter seus objetivos. Tem verba para isso, mas cadê a verba tão importante que Santa Casa, posto de saúde, todos os médicos pedem essa informatização? Porque eu vou ser atendida na Vila São Paulo, já puxam toda a minha vida da Santa Casa também. Certo? Aonde que aqui nos garante o esgoto para a Vila Santa Isabel? Em que momento, em qual valores, no que entra? Então, a gente fica com muitas e muitas dúvidas. Certo? Era essa a minha sugestão, que tivesse, assim, se fosse organizado, eu sei que a participação da população é difícil, mas que tivesse uma forma de se organizar melhor isso, para que a população pudesse ser ouvida. Orçamento, eu vou falar um pouquinho sobre educação. Em que momento que os professores foram ouvidos? Em que momento que monitores, que motoristas, com relação à saúde, os funcionários da saúde foram ouvidos? Só ficou simplesmente esse prazo estipulado no artigo 17 e ponto final? Era só essa indagação, as minhas dúvidas, e fico aí assim um pouco chateada com a população em si de não estar participando melhor do que atinge-nos todo dia, toda hora. Entendeu? Não é só em 2022, não é do 2022 a 2025. Por exemplo, nós temos um representante aí do asilo, que ele também estava interessado em saber quanto que vai para ajudar o asilo e outras entidades sem fins lucrativos, em que hora que poderia isso ser debatido, porque nós dois estávamos conversando, pelo que o Neto leu ali para nós, já estava aprovada essa lei. Simplesmente já estava pronta e já iam vocês assinarem. Vai ser votada as leis, vai passar nas comissões? Essas comissões mesmo, certo? Que pede tanto que tenha participação dos conselhos, Conselho da Educação, Conselho do Município, Conselho disso, Conselho daquilo. Cadê a comissão cobrando também a participação desses conselhos nessa hora? Se eu não me engano, tem aqui uma equipe aí também que seria responsável pelo plano diretor. E até agora não teve mais nenhuma reunião de plano diretor, ninguém foi chamado mais. Eu falo isso porque eu estive aqui o ano passado, quinzinho do ano passado, acho que o Neto, tenho certeza que estava. Eu vim até falar aqui algumas coisas que não concordamos e outras pessoas veio, e isso morreu. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Edna. É importante a sua fala também. Vamos tentar cobrar do Executivo uma melhor clareza sobre esses assuntos aí. E todos está anotado, e tudo que vocês falaram está anotado aqui pela Leila. A gente vai correr atrás do Executivo, vamos tentar melhorar. Infelizmente, veio poucas pessoas mesmo, mas são pessoas interessadas no desenvolvimento da cidade. Queria deixar a palavra agora aos vereadores. Neto, quer falar alguma coisa? Só para completar, né? A gente acha importante realmente a participação, né, de vocês. Ressaltar, né, presidente, vereadores, colegas vereadores, que o projeto, eu li dessa forma que está aprovada, porque ele vem desta forma, mas ela só vai ser realmente aprovada ou não após a votação aqui na Câmara. Então, ela não foi ainda aprovada, né? E assim chegou para nós hoje também na Câmara, agora que vão passar pelas comissões, né? Então foi feito pelo Poder Executivo, tem a ter que ter a aprovação do Poder Legislativo.
Eu também, assim como vocês, eu vi algumas questões que eu também vou questionar, né? Com certeza. A própria cultura, como disse o Anderson, também é um tema que eu defendo bastante, né? Então, a gente vai ver aí a possibilidade do executivo fazer, talvez aí uma emenda, um remanejamento, para fazer um apoio maior ao setor de cultura aí, tanto no ano que vem como nos próximos 4 anos. Na questão também dos servidores públicos municipais, que a gente defende aqui desde o início deste ano, né? A reforma administrativa, auxílios aos servidores, fazer o reajuste dos salários também, que a gente sabe o quanto está defasado há muitos anos e é preciso também ter uma reavaliação disso. Estive hoje na prefeitura, inclusive, conversando sobre esse tema também na prefeitura. Então, são várias questões que com certeza nós estaremos levantando e colocando também a sugestão, né, não só de vocês que estão aqui, mas toda a população. A prefeitura fez um link, né, talvez não tenha chegado aí para grande parte da população, mas a prefeitura fez um link em que a população poderia dar sugestões, né, nesta questão aí dos orçamentos aí, tanto para o próximo ano quanto para os próximos 4 anos. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que, assim como vocês, nós temos sim muitas questões para rever. Nós temos, se não me engano, até o final de novembro para votar esse projeto. Até o dia 28 de novembro. 28 de novembro. Então nós temos mais de um mês aí para estar buscando aí as informações com o executivo, né, e fazendo aí, indicando, né, fazendo algumas sugestões para que possam, talvez seja feita alguma adequação ou outra em alguns setores. Eu acho importante a fala do Neto sobre isso, porque não é só vocês que estão sugerindo aqui hoje. Nós, vereadores, também vamos sugerir, temos indicações, requerimentos que nós fizemos nessa Casa de Lei, não foram feitos ainda, como o reajuste da frente de trabalho, a informatização da saúde, como você citou, e outros. O rede de esgoto no Jardim Santa Isabel, inclusive ele está indo buscar em São Paulo esse recurso, diz que está para sair, não é um negócio muito fácil, é um negócio que vai muito dinheiro, mas a gente vai tentar deixar preparado, a gente vai ter tempo para a gente poder adequar tudo isso aí. E todas essas sugestões que vocês falaram hoje, será registrado em ata. Já pedi para a Eliana registrar em ata aqui, para não dizer depois que a gente esqueceu alguma coisa. Então, acho importante também a fala do Neto. Neto quer completar? Pode falar, Neto? E também, inclusive, em relação ao plano diretor, que a Edna mencionou, eu trabalhei no plano diretor, né? Quando eu estava na prefeitura, eu fiz parte aí de várias reuniões, né? De audiências públicas mesmo, né? Eu tive junto nesse processo. E eu questionei. Recentemente eu questionei a prefeitura sobre isso, né? Não em forma de requerimento, mas conversando, né? E até o momento a prefeitura disse que estava já para enviar para a Câmara, mas não me deu uma data específica. Eu vou estar procurando, Edna, a prefeitura a partir de amanhã já, para saber se agora já tem uma previsão de quando vai vir a Câmara, e daí a gente vai estar também passando essa informação para vocês. Queria deixar a palavra também ao cidadão que pediu ali atrás. Pode falar, sim. Boa noite a todos, meu nome é Fabrício e estou aqui hoje representando o Asilo São Vicente de Paula. Como vocês já disseram, é apenas uma reunião para sugestões, né, da lei, e a minha sugestão aqui é a respeito de ter alguém da prefeitura, como no comunicado que foi enviado às entidades, eu não sei se semana, não lembro, era uma discussão a respeito da lei, né? Mas como está sendo apenas para dar sugestões, então na próxima ocasião que tiver novamente, se tivesse alguém aqui representando a prefeitura para sanar as dúvidas, porque como eu percebi aqui com os demais colegas, eles também têm dúvidas, né, em respeito a essa lei. Então seria interessante que tivesse alguém aqui da prefeitura, para fazer, para dar esses feedback aí dessas dúvidas. E uma das sugestões minhas é essa, né, de ter alguém na próxima vez. Por quê? Porque lá no comunicado estava dizendo que seria uma discussão sobre a lei, né? Então, ficou meio vago daí o Importante a sua colocação, Fabrício. Inclusive, eu liguei agora para a prefeitura, ver se poderia ter alguém que pudesse estar presente aqui nos auxiliarmos. Eles falaram que como eles já tinham feito audiência pública, não era necessário. Era para a gente anotar as sugestões
e nós também temos dúvidas. Não é só vocês. Nós, vereadores, também estamos com dúvidas em algumas coisas. Então, provavelmente, a gente vai ter que se reunir com o executivo, quem elaborou essa lei, para a gente poder sanar a dúvida de vocês e as nossas também. Inclusive, é bom você estar presente das entidades aqui, que até sexta-feira os vereadores vão estar mandando as emendas impositivas para as entidades de Capão Bonito. Com certeza, o Asilo São Vicente de Paulo também vai ser agraciado com alguma verba de algum vereador. Leve essa informação importante ao Juliano, lá que é o presidente, a você também, que faz parte do asilo. Conte com o nosso trabalho. Obrigado e boa noite a todos. Gostaria de falar, Neto? Só para rapidinho, vereador, desculpa. Só para completar também, né, como o Anderson também disse, né, sobre a cultura, nós também estamos aqui com o presidente do Conselho de Cultura, que é o Oswaldo, né, do Conselho Municipal da Cultura aqui do município, também a Verônica, que é vice-presidente, também os dois representando a cultura. Também estaremos discutindo aí sobre o valor da cultura, né? O Conselho está entendendo que o valor é pouco, então nós estaremos aí reivindicando junto com o Conselho por esse remanejamento junto ao Executivo. Boa noite a todos. Eu entendi que a dúvida, acho que mais que eles falaram e talvez não ficou bem claro, mas seria saber mais detalhes, Edna, será que é isso? Todos os valores, para onde, igual aqui, ó, chefia executivo, valor, Secretaria de Saúde, mas não sabe o que é, fato, entendeu? Dá o valor cheio, mas não sabe o que são os... Aqui tem o valor, está separado o valor do esporte. Ó, tá separado, viu, Edna? O esporte vai desmembrar. Então tá separado, cultura, turismo e esporte. Prefeito amigo da criança. Tá, a gente se compromete aqui, acho que os 4 vereadores que estão aqui, para saber mais detalhes e para estar para você falou de esgoto, de entidades, para onde que vai o dinheiro de fato, para a cultura, como que vai ser gasto, né, para a gente saber mais detalhes disso para estar passando para vocês. Eu acho que isso que é a grande dúvida que é nossa também. Obrigado, senhor presidente. Isso, inclusive, Edna, foi já uma reivindicação aqui da Câmara, né, porque muitos outros municípios apoiam bastante os estudantes, e aqui a gente vê que o valor ainda é baixo, né? A gente quer que aumente esse valor para apoiar os estudantes. Outra questão também, que eu conversei hoje na prefeitura, é a questão também do valor das pessoas que trabalham no PEAD, né? Um valor maior aí também para eles, né? Porque apenas R$300 por mês para fazer o serviço que eles fazem é realmente muito pouco. Então isso também que a gente vai estar aí indagando também, né, a prefeitura, para ver se tem aí um aumento efetivo para ajudar essas pessoas que estão na frente de trabalho também do município. R$115.172.000 durante os 4 anos. Inclusive, em outras gestões, acho que
A verba de gabinete foi feita para pagar o auxílio transporte universitário, outras coisas também. Por isso que a gente vai tentar alinhar isso aí, sobre isso também. Edna, e sairemos cobrando, inclusive já foi feito requerimento sobre isso, que sumiu os aparelhos, infelizmente sumiu esses aparelhos, mas o prefeito pretende reativar, foi o que ele falou com a gente. Não é 300, por isso que a gente tem que fazer essa colocação e levar que realmente a cultura é pouco esse valor que está destinando à cultura. Por isso que a gente está aqui hoje para discutir. A gente chegou agora para a gente poder ler com calma. Vamos ouvir o que vocês falaram e também vamos detectar o que está falhando. Mas nós vamos lutar, que nem o Neto falou, para estar aumentando esse valor da cultura, tirando de um outro local que também é necessário, mas que a gente possa aumentar um pouquinho para realmente esses projetos que a população tanto espera possa dar certo. Presidente. Presidente, além desta reunião com conselhos, que acho que é válido também, a gente precisa marcar, até sugiro para o senhor, presidente, para marcar de forma também urgente uma reunião com o executivo para estar passando realmente detalhe por detalhe de cada valor para que a gente possa passar para a população depois, né, durante as sessões, aí nas redes sociais, enfim, cada vereador utiliza sua ferramenta para a gente estar passando essas informações também para toda a capomunitense, que com certeza é algo muito importante para todos nós saber onde vai ser investido o dinheiro do município. Com certeza, vereador, bem uma boa colocação. Inclusive, como hoje é terça-feira ainda, vamos tentar marcar até sexta-feira essa reunião, porque eu já liguei para a Janice justamente por causa disso, que não tinha ninguém aqui hoje da prefeitura. Ela falou que está à disposição. E assim que a gente fizer a ata, relatando todas essas sugestões e mais as nossas dúvidas, a gente vai fazer uma reunião ainda essa semana para poder agilizar isso. E é importante também a convocação do conselho, como a Edna falou, para ela poder dar amparo em todas as áreas que lhe cabem. Obrigado pela participação de vocês. José Carlos, quer falar alguma coisa? Está tranquilo? Então eu dou por encerrada essa audiência pública, agradeço a presença de todos e com certeza a gente vai dar andamento da melhor maneira possível. Obrigado.